Jovem de 19 anos se casa com milionário de 85, mas a revelação, na noite de núpcias, deixa todos em choque. Pega o lencinho, mas antes comenta de onde é. Vamos viver juntos essa história de amor marcante. O sino da padaria ecoou pela última vez naquele dia, anunciando o fim de mais um turno exaustivo. Linda amarrou o avental sujo de farinha atrás da cintura e suspirou, sentindo o peso dos seus 19 anos como se fossem 50. Seus pés latejavam dentro dos sapatos gastos e cada passo em direção à saída parecia uma tortura silenciosa. A caminhada até em casa levava 15 minutos, mas naquele entardecer dourado parecia uma eternidade. As ruas de paralelepípedo da cidade pequena contavam histórias que Linda já conhecia de cor, mas hoje elas pareciam sussurrar lamentos que ecoavam em sua alma cansada. Ao empurrar a porta de madeira descascada de sua casa, foi recebida por um gemido fraco vindo do quarto. Sua avó, Dona Benedita, estava deitada na cama estreita, o rosto corado pela febre que não cedia há 3 dias. "Perdão, minha filha", murmurou a idosa com a voz rouca. "Sei que sou um peso para você. Uma menina da sua idade deveria estar sonhando com vestidos bonitos, não cuidando de velha doente." Linda forçou um sorriso que não chegou aos olhos. "Não diga isso, vovó. A senhora é tudo que eu tenho." Mas por dentro, seu coração sangrava. O último dinheiro havia sido gasto nos remédios da semana passada, e o salário da padaria mal cobria o aluguel e a comida. A febre da avó piorava a cada dia, e Linda sabia que precisava de medicamentos mais fortes, medicamentos que custavam o que ela não ganhava em 2 meses. Após preparar um chá morno e ajudar a avó a tomar alguns goles, Linda trancou-se no banheiro minúsculo. Ali, entre as paredes descascadas e o espelho rachado, permitiu-se chorar. As lágrimas caíam silenciosas, carregando toda a frustração, o medo e o desespero que ela escondia durante o dia. "Deus, me ajude", sussurrou para o vazio. "Eu não sei mais o que fazer." O dia seguinte começou como todos os outros. Acordar antes do sol, preparar o mingau ralo para a avó e correr para a padaria. Mas havia algo diferente no ar, uma tensão que Linda não conseguia explicar. Ao sair do trabalho, Linda percebeu um homem de terno escuro parado do lado de fora da padaria. Ele segurava um envelope dourado e a observava com atenção. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados e seus sapatos brilhavam tanto que refletiam a luz do poste. "Senhorita Linda Santos?", perguntou ele, aproximando-se com passos medidos. Ela assentiu, desconfiada. "Sim, sou eu. Posso ajudá-lo?" "Meu nome é Augusto e trabalho para o Sr. Vicente Prado." Ele estendeu o envelope. "Meu patrão gostaria muito de conversar com a senhorita, pessoalmente." Linda conhecia aquele nome. Vicente Prado era o homem mais rico da cidade, dono de fazendas, negócios e uma fortuna que os habitantes locais só podiam imaginar. Viúvo há 5 anos, ele vivia recluso em sua mansão nos arredores da cidade. "Comigo? Deve haver algum engano", Linda balbuciou, mas pegou o envelope. "Não há engano algum, senhorita. O senhor Prado a espera amanhã às 3 da tarde. O endereço está aí dentro, junto com uma pequena demonstração de suas boas intenções." Quando Linda abriu o envelope, quase deixou tudo cair no chão. Havia uma nota elegante com o endereço da mansão e 5 notas de R$ 100. "Isto é um engano", ela repetiu, tentando devolver o dinheiro. "O senhor Prado insiste. Até amanhã, senhorita." Augusto inclinou a cabeça respeitosamente e desapareceu na multidão. A curiosidade venceu o medo. No dia seguinte, Linda vestiu seu único vestido decente, um azul marinho que havia pertencido à sua mãe, e caminhou até a mansão Prado. O portão de ferro forjado se abriu automaticamente como se a estivessem esperando. A casa era ainda mais imponente de perto.
Jardins perfeitamente cuidados, fontes de mármore e uma arquitetura que parecia saída de um filme antigo. Linda se sentiu pequena, caminhando pela alameda de pedras até a porta principal. Vicente Prado a recebeu pessoalmente. Aos 85 anos, ele ainda mantinha uma postura elegante, embora o tempo tivesse deixado suas marcas em seu rosto aristocrático. Seus olhos azuis eram penetrantes, mas não cruéis. Linda, ele disse, como se já a conhecesse há anos. Obrigado por vir, por favor, sente-se. A sala de estar era um museu de luxo. Linda se acomodou com cuidado na poltrona de veludo, tentando não demonstrar o quanto estava intimidada. Vou ser direto, Vicente começou, servindo-lhe um chá em porcelana fina. Sei da sua situação. Sua avó está doente, você trabalha exaustivamente na padaria e mesmo assim mal consegue pagar as contas. Linda corou. Como o senhor sabe? Esta é uma cidade pequena, querida, e eu tenho interesse em ajudar. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Tenho uma proposta para você. Uma proposta que pode resolver todos os seus problemas. Que tipo de proposta? Vicente se inclinou para a frente. Casamento. O mundo de Linda parou. Desculpe. Quero me casar com você. Em troca, sua avó terá os melhores cuidados médicos, uma casa confortável e nunca mais passará necessidade. Você também, é claro. Linda se levantou bruscamente, quase derrubando a xícara. O senhor está maluco. Eu tenho 19 anos. E o senhor? Tem 85. Eu sei. Vicente permaneceu calmo. Não estou pedindo amor, Linda. Estou oferecendo uma solução. Sua avó será tratada como uma rainha e você nunca mais precisará se preocupar com dinheiro. Isso é nojento, Linda gritou, as lágrimas brotando em seus olhos. Eu não sou uma mercadoria. Não, Vicente concordou. Você é uma jovem corajosa que sacrificaria qualquer coisa pela pessoa que ama. Eu admiro isso. Linda correu para a porta, mas a voz dele a alcançou. Pense bem, Linda. Quanto tempo sua avó ainda tem sem tratamento adequado? Naquela noite, Linda não conseguiu dormir. A febre da avó havia piorado e ela delirava, chamando pelos pais de Linda que haviam morrido anos atrás. Linda molhava panos frios e os colocava na testa da idosa, mas nada parecia funcionar. Por volta das 3 da manhã, Dona Benedita teve uma convulsão. Linda a assegurou desesperada, sussurrando orações que pareciam se perder no vazio. Quando a crise passou, sua avó a olhou com os olhos vidrados e sussurrou: Não quero morrer longe de você, minha filha. Foi então que Linda tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Com as mãos tremendo, ela pegou o cartão que Vicente havia lhe dado e discou o número. Alô? A voz dele soou alerta, apesar da hora. Senhor Vicente? Linda mal conseguia falar. Sou eu, Linda. Eu sei. Você aceita? Linda fechou os olhos, sentindo sua alma se despedaçar em 1000 pedaços. Eu aceito. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade antes dele responder. Muito bem. Amanhã cedo, um médico irá examinar sua avó. Os preparativos para o casamento começam na próxima semana. Linda desligou o telefone e se deixou escorregar pela parede até o chão. Ela havia salvado sua avó, mas a que custo? Aos 19 anos, ela havia vendido sua liberdade e seus sonhos para um homem que poderia ser seu bisavô. Lá fora, a cidade dormia em paz, inconsciente de que a vida de Linda Santos havia mudado para sempre naquela madrugada fria e silenciosa. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Linda Santos, a garota órfã que trabalhava na padaria, ia se casar com Vicente Prado, o viúvo milionário de 85 anos, em menos de 24 horas, o que deveria ser um assunto privado, se tornou o maior escândalo que a cidade havia presenciado em décadas.
Linda descobriu isso da pior forma possível. Ao chegar à padaria na manhã seguinte, encontrou um grupo de mulheres cochichando perto do balcão. As conversas cessaram abruptamente quando ela entrou, mas os olhares carregados de julgamento gritavam mais alto que qualquer palavra. "Bom dia!" Linda murmurou, amarrando o avental com mãos trêmulas. "Linda!" Dona Carmen, a proprietária da padaria, surgiu da cozinha com uma expressão séria. "Preciso falar com você." O escritório minúsculo nos fundos da padaria nunca havia parecido tão sufocante. Dona Carmen se acomodou atrás da mesa, cheia de papéis, evitando olhar diretamente para Linda. "Menina, você sabe o quanto eu sempre gostei de você", começou, mexendo nervosamente com um lápis. "Mas a situação ficou complicada." "Que situação?" "Ora, Linda, a cidade inteira está falando do seu casamento." A palavra saiu como se fosse um palavrão. "Minhas clientes estão incomodadas. Algumas já disseram que não voltam enquanto você estiver aqui." Linda sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. "A senhora está me demitindo?" "Não é pessoal, querida, é negócios." Dona Carmen finalmente a encarou. "Você entende, né?" Linda saiu da padaria sob os olhares curiosos e cruéis dos transeuntes. Cada sussurro que captava era como uma facada. Garota de programa de luxo, caçadora de herança, sem vergonha. As palavras a perseguiam pelas ruas de paralelepípedo que antes eram seu refúgio. No mercado, as conversas paravam quando ela passava. Na farmácia, onde foi buscar os medicamentos prometidos para a avó, o atendente a tratou com uma mistura de desprezo e curiosidade mórbida. "Então é verdade mesmo?" perguntou ele, empurrando a sacola de remédios pelo balcão. "Você vai se casar com o velho Prado?" Linda não respondeu. Pegou os medicamentos e saiu correndo, as lágrimas queimando seus olhos. Ao chegar em casa, encontrou um carro luxuoso parado na frente. Augusto, o assistente de Vicente, conversava com alguns vizinhos que se dispersaram rapidamente ao vê-la. "Senhorita Linda", ele cumprimentou respeitosamente. "Meu patrão gostaria de vê-la na mansão. Há algumas coisas para discutir." "Agora?" "Se possível, sim." "E..." Ele hesitou. "Talvez seja melhor trazer algumas roupas da senhora e de sua avó. Vocês ficarão na mansão até... bem... até o casamento." Linda sentiu a última migalha de sua liberdade escorregando entre os dedos. "Não temos escolha, temos?" "Sempre há escolhas, senhorita. Mas algumas são mais difíceis de fazer que outras." A viagem até a mansão foi silenciosa. Linda segurava a mão frágil da avó, que havia melhorado consideravelmente com os medicamentos. Dona Benedita não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sua neta havia lhe contado sobre o casamento arranjado com um homem de boa situação. Vicente as recebeu pessoalmente na porta. Ele se dirigiu primeiro à avó, beijando-lhe a mão com uma gentileza que surpreendeu Linda. "Dona Benedita, é uma honra tê-la em minha casa. Espero que se sinta confortável aqui." A idosa sorriu com doçura. "Obrigada, moço. Você parece ser um bom homem." Linda quase riu da ironia. Sua avó, em sua inocência, via bondade onde ela só enxergava conveniência. Os aposentos destinados a elas eram maiores que a casa inteira onde moravam. Móveis antigos, tapetes persas, quadros de pintores famosos. Linda se sentia como uma intrusa em um museu. "Isto é temporário", ela murmurou para si mesma, arrumando as poucas roupas da avó no armário imenso. "Só até ela ficar melhor." Mas no fundo, ela sabia que era mentira. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparativos. Costureiras, floristas, fornecedores de comida. Vicente tratava de tudo com a eficiência de alguém acostumado a resolver problemas com dinheiro. Linda se sentia como um fantasma, observando os preparativos de seu próprio funeral.
O contraste era perturbador. Enquanto sua avó florescia com os cuidados médicos e o ambiente luxuoso, Linda definhava. Ela vagava pelos corredores da mansão, como uma alma penada, perdida entre o mármore frio e os dourados que refletiam uma riqueza que nunca seria realmente sua. "Você não come", observou Vicente durante um jantar silencioso. "Não dorme, não fala." "O que o senhor quer que eu faça? Que eu pule de alegria? Quero que você viva." "Respirar não é suficiente, Linda." Ela o encarou com raiva. "Fácil falar quando se tem 85 anos e uma fortuna para resolver qualquer problema." Vicente colocou o garfo no prato. "Você acha que eu não sei o que é sofrimento? Que eu não conheço a dor?" Linda não respondeu, mas algo no tom dele a fez olhá-lo com mais atenção. Na véspera do casamento, Linda não conseguia suportar o sufoco da mansão. Ela escapou para o jardim interno, um oásis de paz no meio daquele caos elegante. Havia um banco de pedra sob uma árvore centenária, onde ela se refugiou da lua cheia que parecia julgar suas escolhas. Ali, finalmente, permitiu-se chorar. Chorar pela juventude perdida, pelos sonhos que nunca realizaria, pela liberdade que havia trocado por remédios e segurança. "Você não deveria estar aqui sozinha", uma voz suave a interrompeu. Vicente se aproximou devagar, como se temesse assustá-la. Ele usava um roupão de seda sobre o pijama, e seus cabelos grisalhos estavam despenteados. "Não conseguia dormir", Linda murmurou, enxugando as lágrimas. "Nem eu." Ele se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. "Quer conversar?" Linda riu amargamente. "Sobre o quê? Sobre como estou vendendo minha alma? Sobre como a cidade inteira me vê como uma prostituta? Sobre como você é a mulher mais corajosa que já conheci." As palavras a pegaram desprevenida. Linda o encarou, procurando sinais de deboche ou sarcasmo, mas só encontrou sinceridade. "Corajosa? Eu sou uma covarde que não teve coragem de deixar a avó morrer." "Não." Vicente se virou para encará-la completamente. "Você é uma jovem que sacrificou sua felicidade pela pessoa que ama, que enfrentou o julgamento de uma cidade inteira para salvar uma vida. Isso não é covardia, Linda. Isso é coragem." O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo som suave da fonte no centro do jardim. A lua banhava tudo com uma luz prateada, criando uma intimidade inesperada. "Eu não quero que você se case comigo por dever", Vicente continuou. "Quero que você saiba que, independente do que aconteça, sua avó sempre terá meus cuidados, mesmo que você decida fugir agora." Linda o estudou naquela luz suave. Pela primeira vez, ela viu além da idade, além da riqueza. Viu um homem solitário, marcado pela vida, mas ainda capaz de gentileza. "Por que está fazendo isso?" ela perguntou. "Por que eu? Por que você me lembra de quem eu era antes de me tornar só um nome numa conta bancária? Porque você me faz querer ser novamente um homem, não apenas um símbolo de status." Vicente ergueu a mão devagar, como se pedisse permissão, e tocou suavemente o rosto de Linda. Ela não se afastou. "Posso?" ele sussurrou. Linda fechou os olhos e assentiu quase imperceptivelmente. O beijo foi delicado, respeitoso, cheio de uma ternura que ela não esperava. Não havia luxúria ou possessividade, apenas um homem idoso oferecendo carinho a uma jovem ferida. Quando se separaram, Linda estava tremendo, não de medo, mas de uma emoção que não sabia nomear. "Amanhã", Vicente disse, levantando-se, "você será minha esposa, mas hoje você é apenas Linda, e Linda merece dormir em paz." Ele se afastou, deixando-a sozinha sob a lua, que agora parecia menos julgadora. Linda permaneceu no jardim por mais alguns minutos, tocando os lábios onde ainda sentia o gosto do beijo. Pela primeira vez em semanas, ela se sentiu menos sozinha,
Talvez, apenas talvez, aquele casamento fosse mais do que uma transação comercial. Talvez fosse o início de algo que ela ainda não estava pronta para nomear. O dia do casamento amanheceu, com uma claridade quase cruel. Linda acordou na suíte luxuosa da mansão com o estômago embrulhado e o coração pesado como chumbo. Lá fora, as últimas preparações estavam sendo finalizadas. Flores brancas decoravam cada canto, músicos afinavam seus instrumentos e garçons uniformizados dispunham as mesas do jardim. A cerimônia seria discreta, Vicente havia prometido. Apenas família próxima e alguns amigos. Mas Linda sabia que discreto para um homem como Vicente Prado significava a presença de toda a elite local. Juízes, médicos, fazendeiros e comerciantes prósperos. Pessoas que vinham menos para celebrar e mais para testemunhar o espetáculo. 2 costureiras chegaram cedo para os últimos ajustes no vestido. Era uma peça de seda italiana, simples, mas elegante, com bordados delicados que haviam custado mais que o salário anual de Linda na padaria. Ela se deixou vestir como uma boneca, movendo-se mecanicamente, enquanto as mulheres falavam sobre o tecido e o caimento. "Está perfeita", murmurou uma delas, dando um passo atrás para admirar o resultado. Linda se olhou no espelho de corpo inteiro. Realmente estava linda. O vestido realçava sua figura jovem, os cabelos escuros caíam em ondas suaves pelos ombros e uma maquiagem discreta destacava seus olhos verdes. Mas por trás da beleza externa havia um vazio que nenhuma roupa conseguia disfarçar. "Minha neta está uma princesa", sussurrou Dona Benedita, que observava da poltrona onde estava sentada. A idosa havia melhorado muito com os cuidados médicos, mas ainda se cansava facilmente. Linda forçou um sorriso. "Obrigada, vovó." A cerimônia foi realizada no jardim principal da mansão, sob um pergolado coberto de flores brancas. Linda caminhou devagar pelo tapete vermelho, acompanhada por Augusto, que havia se oferecido para entregá-la na ausência de um pai. Os convidados a observavam com uma mistura de curiosidade e julgamento mal disfarçado. Linda captava fragmentos de conversas sussurradas. Tão jovem, que desperdício. Ele poderia ser o avô dela. Pelo menos ela resolveu a vida, não é? Vicente a aguardava no altar improvisado, vestindo um terno de linho claro que o fazia parecer mais jovem. Quando seus olhares se encontraram, ele lhe ofereceu um sorriso gentil que ela tentou retribuir. O juiz conduziu a cerimônia com eficiência profissional. As palavras pareciam ecoar de muito longe. "Aceita, promete, até que a morte os separe." Linda respondeu no piloto automático, sua voz soando estranha aos próprios ouvidos. Quando Vicente a beijou para selar a união, foi um beijo casto, respeitoso, mas os fotógrafos capturaram o momento como se fosse uma cena de romance. A festa que se seguiu foi um exercício de hipocrisia social. Os convidados cumprimentavam o casal com sorrisos forçados, faziam brindes vazios e cochichavam pelas costas. Linda sorria e agradecia, interpretando o papel de noiva feliz, enquanto por dentro se sentia como uma atriz num teatro absurdo. "Parabéns, querida", disse a esposa do juiz, beijando o ar próximo ao rosto de Linda. "Que casamento!" "Interessante." "Muito obrigada", Linda respondeu automaticamente. "Você está tão corajosa", murmurou outra senhora, com um sorriso venenoso. "Eu jamais conseguiria." Linda percebeu que Vicente mantinha uma postura serena, cumprimentando os convidados com a dignidade de quem está acostumado a ser julgado. Ele não parecia incomodado com os comentários, mas ela notou uma fadiga crescente em seus movimentos. Durante o jantar, enquanto os convidados bebiam champanhe e faziam discursos eloquentes sobre a beleza do amor que supera barreiras, Linda mal tocou na comida. Seu estômago estava fechado e cada gole de água parecia descer com dificuldade. "Você está bem?"
Vicente perguntou baixinho, notando sua palidez. Só um pouco cansada. Ela mentiu. Ele assentiu, compreensivo. Logo isso acaba. As últimas horas da festa se arrastaram como uma eternidade. Linda dançou a valsa obrigatória com Vicente, sorrindo para as câmeras enquanto sentia os olhares pesando sobre ela. Quando os convidados finalmente começaram a se despedir, ela sentiu um alívio momentâneo, até lembrar do que viria a seguir. A noite de núpcias. O pensamento a fazia tremer. Durante todo aquele dia, ela havia conseguido empurrar essa realidade para o fundo da mente. Mas agora não havia mais como fugir. Em algumas horas, estaria sozinha com Vicente, e ele teria todo o direito de... Ela nem conseguia completar o pensamento. Linda se trancou no banheiro da suíte nupcial, tentando controlar a respiração. Suas mãos tremiam enquanto tirava o vestido de noiva e vestia a camisola de seda que alguém havia deixado sobre a cama. Outro presente de casamento que a fazia corar de vergonha. Quando finalmente reuniu coragem para sair do banheiro, encontrou Vicente sentado numa poltrona perto da janela. Ele havia trocado o terno por um robe de seda escuro e segurava algo nas mãos. À luz do abajur, Linda percebeu que eram lágrimas que escorriam pelo rosto enrugado do homem. Vicente, ela sussurrou surpresa. Ele ergueu o rosto e Linda viu uma vulnerabilidade que nunca havia notado antes. Nas mãos dele havia uma carta amarelada pelo tempo. Sente-se, Linda, ele pediu, apontando para a poltrona ao lado. Preciso lhe contar a verdade. Linda se aproximou devagar, puxando o robe que havia encontrado sobre a cama para cobrir a camisola transparente. Que verdade! Vicente respirou fundo, como se estivesse reunindo forças. Esta carta foi escrita por minha esposa, Clara, antes de morrer. Ela sabia que eu ficaria sozinho e me fez prometer que se um dia eu encontrasse alguém que precisasse de proteção, eu deveria ajudar. Linda franziu a testa, não entendendo aonde ele queria chegar. Linda, Vicente continuou, sua voz quebrando ligeiramente, eu estou morrendo. As palavras caíram no silêncio do quarto como pedras num lago. Linda sentiu o ar fugir de seus pulmões. O quê? Câncer no pâncreas. Os médicos me deram no máximo 6 meses. Ele enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu não queria morrer, sabendo que poderia ter ajudado alguém e não fiz nada. Linda ficou sem palavras. Toda a raiva, todo o ressentimento que havia sentido durante aquelas semanas começaram a se desintegrar, substituídos por uma confusão profunda. Você não entende, Vicente continuou. Este casamento é apenas no papel. Eu nunca esperaria que você, que fosse minha esposa de verdade. Ele gesticulou vagamente em direção à cama. Eu só queria que você tivesse segurança, que sua avó tivesse cuidados, que quando eu morrer, você herde tudo e seja livre para viver a vida que merece. Linda o encarou, tentando processar a informação. Você está dizendo que nunca toquei em você, que nunca vou tocar. Que este casamento é apenas uma forma de eu cumprir a promessa que fiz à minha esposa e partir deste mundo sabendo que fiz algo bom. O silêncio se estendeu entre eles. Linda sentia como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Tudo o que ela havia imaginado, todos os seus medos e ansiedades, eram baseados numa suposição errada. Por que não me contou antes? Ela finalmente perguntou. Porque você não teria aceitado. Teria visto como caridade, como pena. E não é pena, Linda. É respeito, admiração por sua coragem e determinação. Vicente se levantou da poltrona, movendo-se com a fragilidade de quem carrega um segredo pesado. Tenho apenas um pedido a fazer. Qual? Que você fique comigo nos próximos meses. Não como esposa, mas como amiga. Alguém que me ajude a não morrer sozinho. Sua voz falhou. Eu sei que é muito pedir, mas... Sim, Linda interrompeu, surpresa pela rapidez de sua própria resposta.
Vicente a olhou com espanto. Sim, eu vou ficar. Vou cuidar de você. Pela primeira vez desde que o conhecera, Linda viu Vicente Prado chorar abertamente. Ele cobriu o rosto com as mãos e seus ombros tremeram com soluços silenciosos. Linda se levantou e, hesitante, colocou a mão no ombro dele. Está tudo bem, ela sussurrou. Você não vai morrer sozinho. Aquela noite, eles dormiram em poltronas separadas, cada um envolvido em suas próprias cobertas e pensamentos. Não, foi a noite de núpcias que ninguém esperava, mas foi, de certa forma, o início de algo muito mais profundo. Linda observou Vicente dormir na poltrona ao lado, sua respiração irregular e laboriosa. Pela primeira vez, ela não via o homem rico que a havia comprado, mas um ser humano assustado diante da morte, tentando encontrar significado em seus últimos dias. E pela primeira vez em semanas, Linda dormiu em paz. O casamento havia se tornado outra coisa completamente diferente, não uma transação, mas um ato de compaixão mútua. Uma jovem ferida e um homem moribundo, encontrando conforto na companhia um do outro enquanto enfrentavam seus próprios medos. Lá fora, a cidade continuava suas fofocas e julgamentos, alheia à verdade que apenas eles dois conheciam. 3 semanas haviam se passado desde o casamento. O furacão inicial de fofocas havia amainado para um burburinho constante, mas menos intenso. As pessoas ainda olhavam quando Linda caminhava pela cidade, ainda sussurravam quando ela passava, mas o veneno havia perdido um pouco de sua potência. A novidade estava ficando velha, e a cidade pequena precisava de novos escândalos para se alimentar. Linda havia encontrado uma rotina estranha, mas reconfortante. Acordava cedo, verificava os medicamentos de Vicente, um arsenal impressionante, de comprimidos coloridos organizados em pequenos recipientes etiquetados, e preparava um café da manhã que ele raramente conseguia terminar. A doença estava progredindo mais rapidamente do que esperava, roubando-lhe o apetite e parte da energia. Não precisa fazer isso, ele murmurava toda manhã, quando ela ajustava os travesseiros atrás de suas costas ou media sua pressão arterial. Eu sei, ela respondia sempre com uma gentileza que a surpreendia, mas quero fazer. E era verdade. Em algum lugar entre a revelação da doença e aqueles dias de cuidados silenciosos, Linda havia descoberto algo que não esperava. Ela realmente se importava com ele. A avó de Linda também estava se recuperando magnificamente. Com acesso aos melhores médicos e medicamentos, Dona Benedita havia voltado a ter cor nas bochechas e um brilho nos olhos que Linda não via há anos. A idosa passava as manhãs no jardim da mansão, tricotando sob a sombra das árvores centenárias, conversando com os jardineiros como se fossem velhos amigos. Sua avó é uma mulher especial, Vicente comentou numa tarde, observando Dona Benedita ensinar um dos empregados a fazer crochê. Ela tem uma luz que me lembra minha mãe. Linda sorriu, arrumando as almofadas da cadeira de rodas onde Vicente descansava. Nas últimas semanas, ele havia precisado usar a cadeira nos dias mais difíceis, quando as pernas simplesmente não suportavam seu peso. Ela sempre foi assim. Mesmo nos piores momentos, sempre encontrava uma forma de sorrir. Como você, Vicente disse, pegando a mão dela de leve, você também tem essa luz linda. Foi numa tarde chuvosa de quinta-feira que Vicente começou a falar sobre sua vida. Linda estava lendo para ele um romance de Machado de Assis que ele havia pedido especificamente, quando ele a interrompeu no meio de um parágrafo. Eu tinha 22 anos quando me casei pela primeira vez, ele disse, olhando pela janela, onde a chuva desenhava padrões no vidro. Linda fechou o livro,
percebendo que ele precisava falar. Clara era 2 anos mais nova, filha de um fazendeiro da região. Nosso casamento foi arranjado pelas famílias, como era comum na época. Mas ele sorriu com uma nostalgia doce. Nos apaixonamos de verdade, profundamente. Linda se acomodou melhor na poltrona ao lado da cama, preparando-se para ouvir. Tivemos 40 anos juntos, 40 anos de felicidade real. Ela me deu um filho, Roberto. A voz de Vicente falhou por um momento. Ele morreu num acidente de carro há 10 anos. Tinha apenas 35. Sinto muito, Linda sussurrou. Clara nunca se recuperou. Começou a definhar como se parte de sua alma tivesse morrido com nosso menino. 2 anos depois, ela me seguiu. Câncer de pulmão, irônico, não? Ele riu sem humor. E eu fiquei sozinho pela primeira vez na vida. Vicente girou a aliança de casamento no dedo. Ele ainda usava a original, Linda havia notado. Sabe o que é pior que a morte, Linda? É a solidão que vem depois. É acordar toda manhã e lembrar que não há mais ninguém no mundo que se importe se você está vivo ou morto. Linda sentiu um aperto no peito. Mas você tem Augusto, os empregados. Eles trabalham para mim. Não é a mesma coisa. Vicente a encarou. Até você chegar, de repente alguém se importava novamente. Alguém genuíno, puro, que não queria meu dinheiro ou minha posição social. Alguém que aceitou cuidar de um velho moribundo por bondade do coração. Vicente, deixe-me terminar. Ele segurou a mão dela com mais firmeza. Você me devolveu a fé na humanidade, menina. Me lembrou de que ainda existem pessoas boas no mundo. O silêncio se estendeu entre eles, quebrado apenas pelo som da chuva contra a janela. E você? Vicente perguntou gentilmente. Você nunca fala de si mesma, do seu passado. Linda hesitou. Ela havia mantido suas feridas trancadas há tanto tempo que abri-las parecia perigoso. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 7 anos. Ela começou devagar. Disse que ia trabalhar na capital e voltaria em alguns meses. Nunca mais o vimos. Vicente assentiu, encorajando-a a continuar. Minha mãe ficou doente logo depois. Depressão, os médicos diziam. Ela ficava dias na cama, sem comer, sem falar. A vovó foi quem realmente me criou. Linda enxugou uma lágrima que havia escapado. Quando minha mãe morreu, eu tinha 14 anos. Saí da escola para trabalhar e ajudar a sustentar a casa. 14 anos, Vicente repetiu, balançando a cabeça. Uma criança. Eu cresci rápido. Tive que crescer. Linda sorriu tristemente. Sabe qual era meu maior medo? Não era a pobreza ou a fome. Era ser esquecida. Morrer sem que ninguém soubesse que eu existia, que eu importava para alguém. Linda. Por isso aceitei me casar com você. Não só pela vovó, mas porque pela primeira vez na vida, alguém me viu. Alguém achou que eu valia. Alguma coisa. Vicente levou a mão dela aos lábios e a beijou suavemente. Você vale tudo, menina de ouro. Tudo. O apelido saiu naturalmente, como se sempre tivesse existido entre eles. A partir daquele dia, alguma coisa mudou definitivamente entre eles. Linda começou a ver Vicente não como o homem rico que havia alterado sua vida, nem como o paciente terminal que ela cuidava por obrigação, mas como um ser humano complexo, ferido, que estava aprendendo a viver novamente em seus últimos meses. Vicente, por sua vez, tratava Linda com uma ternura paternal misturada com admiração genuína. Ele passou a chamá-la sempre de Menina de Ouro, e o apelido carregava tanto carinho que fazia o coração dela se aquecer. Eles desenvolveram pequenos rituais. Todas as manhãs, Linda lia as notícias do jornal para ele enquanto tomavam café. Às tardes, quando ele se sentia melhor, caminhavam ou ele ia na cadeira de rodas, pelo jardim, conversando sobre livros, música, vida. À noite, ela lia romances clássicos enquanto ele descansava, muitas vezes adormecendo ao som de sua voz.
Você tem uma voz bonita, ele disse numa dessas noites. Melodiosa, poderia ter sido cantora. E você poderia ter sido poeta, Linda replicou, fechando o livro. Sempre sabe as palavras certas. Aos 85 anos, a gente aprende que as palavras são tudo o que realmente possuímos, Vicente respondeu. Tudo o resto, dinheiro, casas, posses, fica para trás. Mas as palavras que dizemos às pessoas que amamos, essas ecoam para sempre. Linda se inclinou e beijou sua testa. Então suas palavras vão ecoar em mim para sempre. Foi nesse momento que ela percebeu. Havia se apaixonado. Não pelo homem jovem que Vicente havia sido, nem pela segurança que ele oferecia, mas pelo homem quebrado e corajoso que estava aprendendo a amar novamente aos 85 anos. Ele, observando-a com olhos cheios de gratidão e carinho, também havia encontrado seu próprio tipo de amor. Não a paixão ardente da juventude, mas algo mais profundo. A compaixão que se transformara em afeto genuíno, o respeito que crescera até virar devoção. Eles haviam encontrado um ao outro no momento mais improvável de suas vidas. E isso, descobriram, era o tipo mais raro e precioso de amor que existia. Menina de ouro, Vicente sussurrou antes de adormecer naquela noite. Você salvou mais que minha alma. Você salvou minha capacidade de amar. Linda sorriu na penumbra do quarto, segurando a mão dele até que ele adormecesse completamente. Lá fora, a cidade continuava suas fofocas e julgamentos. Mas dentro daquela mansão, dois corações feridos haviam encontrado cura um no outro. O Dr. Henrique saiu do quarto com o semblante grave que Linda havia aprendido a temer. Ela o aguardava, no corredor da mansão, as mãos entrelaçadas com tanta força que as articulações estavam brancas. O médico, um homem experiente de 60 anos que vinha acompanhando Vicente há meses, removeu os óculos e os limpou lentamente. Um gesto que Linda reconheceu como sua forma de ganhar tempo antes de dar más notícias. Linda, ele começou, sua voz carregada de compaixão profissional, o quadro dele se deteriorou significativamente nas últimas 48 horas. O fígado está comprometido e o corpo não está mais respondendo aos medicamentos. Linda sentiu o chão vacilar sob seus pés. Quanto tempo? Dias. Talvez uma semana, se tivermos sorte. Dr. Henrique colocou a mão no ombro dela. Sinto muito, querida. Faça com que esses últimos momentos sejam os mais confortáveis possível. Quando o médico partiu, Linda se encostou na parede do corredor e permitiu-se um momento de desespero silencioso. As lágrimas vieram quentes e abundantes, carregando todo o medo que ela havia tentado reprimir. Em poucos meses, Vicente havia se tornado mais que um companheiro. Ele era seu confidente, seu protetor, sua âncora num mundo que sempre parecera hostil. Enxugou o rosto e voltou ao quarto. Vicente estava acordado, seus olhos ainda brilhantes, apesar da palidez extrema. Ele estendia a mão para ela com um sorriso fraco. Venha cá, menina de ouro. Não precisa fingir que não sabe. Linda se aproximou e se sentou na beirada da cama, pegando a mão dele entre as suas. A pele estava fria e translúcida, as veias azuladas visíveis como um mapa de fragilidade. Vicente. Shhh. Ele apertou sua mão com a pouca força que lhe restava. Preciso lhe dar uma coisa. Com esforço considerável, Vicente se virou para alcançar a gaveta da mesa de cabeceira. Linda o ajudou, sustentando-o enquanto ele retirava um caderno de couro marrom, amarrado com uma fita vermelha desbotada. Isto é para você, ele disse, colocando o caderno nas mãos dela. Tudo está aqui dentro. Tudo que você precisa saber. Linda abriu o caderno com reverência. As primeiras páginas continham a caligrafia elegante de Vicente, ainda firme apesar da doença. Era uma carta dirigida a ela, começando com Minha querida menina de ouro.
Mais adiante havia páginas e páginas de memórias, histórias, de sua infância, de seu primeiro casamento, da construção de seu império, da dor de perder o filho e a esposa. Mas foi nas últimas páginas que Linda encontrou o que a deixou sem ar. Registros meticulosos de toda a fortuna de Vicente. Fazendas, empresas, aplicações financeiras e móveis. E ao lado de cada item, seu nome, Linda Santos Prado, estava escrito como beneficiária. Não, ela sussurrou, fechando o caderno abruptamente. Não posso aceitar isso. Linda, não. Ela se levantou, agitada, segurando o caderno contra o peito. Eu não me casei com você por dinheiro. Não quero ser vista como uma caçadora, de herança que esperou você morrer. Vicente tentou se sentar na cama e Linda imediatamente o ajudou, ajustando os travesseiros. Escute-me, ele disse, sua voz mais firme que havia estado em dias. Você não entende. Este dinheiro, estas propriedades, não significam nada para mim. São apenas coisas. Mas você já me deu mais do que qualquer fortuna poderia. Eu comprar. Do que você está falando? Paz, Linda. Pela primeira vez em 5 anos eu tive paz. Os olhos de Vicente se encheram de lágrimas. Você me ensinou que ainda era possível amar e ser amado. Você me deu propósito nos meus últimos meses. Você me devolveu a humanidade que eu achei que havia perdido para sempre. Linda também começou a chorar, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Mas as pessoas vão dizer... Deixe que digam. Vicente segurou o rosto dela entre as mãos trêmulas. Você sabe a verdade. Eu sei a verdade. E agora você tem os recursos para fazer o bem que eu deveria ter feito durante toda a minha vida. Eles choraram juntos naquela tarde. 2 almas feridas que haviam encontrado cura uma na outra quando menos esperavam. Linda finalmente guardou o caderno, prometendo que leria tudo quando estivesse pronta, mas ainda resistindo à ideia de aceitar a herança. Ela passou a noite ao lado da cama de Vicente, segurando sua mão enquanto ele dormia inquieto. Às vezes, ele delirava, chamando pelo filho morto ou conversando com a esposa falecida. Linda murmurava palavras de conforto, enxugava seu suor frio e ajustava os cobertores quando ele tremia. Na manhã seguinte, chegaram as primeiras visitas. Não eram pessoas prestando solidariedade. Eram curiosos disfarçados de preocupados. Vinham farejar morte e escândalo. Linda os recebeu na sala de visitas, educada, mas firme em manter a privacidade de Vicente. Como ele está, querida? Perguntou Dona Esther, uma das fofoqueiras mais conhecidas da cidade. Deve ser muito difícil para uma moça jovem como você em cuidar de alguém tão debilitado. Ele está sendo muito bem cuidado, obrigada pela preocupação, Linda respondeu diplomaticamente. Imagino que sim, murmurou outra mulher, trocando olhares significativos com as companheiras. Deve ser um período muito esperançoso para você. Linda compreendeu a insinuação e sentiu o sangue ferver. Mas antes que pudesse responder, Augusto apareceu na porta. Perdão, senhora Linda, mas o senhor Vicente está chamando. Foi a desculpa perfeita para se livrar das visitas. Mas o veneno já havia sido plantado. Nos dias seguintes, enquanto Vicente definhava gradualmente, os boatos se espalharam pela cidade como uma praga. Linda estava matando o velho aos poucos, diziam. Ela havia enfeitiçado o pobre homem para ficar com a herança. Alguns chegavam a especular sobre métodos, veneno na comida, medicamentos trocados, negligência proposital. Linda soube dos boatos por Augusto, que chegou visivelmente perturbado uma manhã. Senhora Linda, preciso avisá-la. As pessoas estão falando coisas terríveis na cidade. Que tipo de coisas? Augusto hesitou. Dizem que a senhora está apressando a morte do senhor Vicente. Linda recebeu a notícia com uma calma que surpreendeu até ela mesma. E o que você acha, Augusto?
O homem idoso, que havia servido Vicente por mais de 20 anos, olhou diretamente em seus olhos. Acho que o Sr. Vicente nunca foi tão feliz quanto nos últimos meses. E acho que a senhora é a mulher mais honrada que já conheci. Em vez de se defender publicamente dos boatos, Linda fez algo que surpreendeu a todos. Começou a visitar o asilo municipal todas as tardes. Levava café e biscoitos caseiros para os idosos abandonados, conversava com eles, lia jornais para os que não enxergavam bem, ajudava a alimentar os mais debilitados. Por que está fazendo isso? Perguntou a diretora do asilo, uma mulher cética que havia ouvido os rumores. Porque eles precisam. Linda respondeu simplesmente, servindo café para um senhor de 90 anos que não recebia visitas há meses. Gradualmente, as pessoas começaram a observar. Linda chegava ao asilo todo dia às 2 da tarde, depois de cuidar de Vicente durante a manhã. Ela não fazia isso para ser vista. Muitas vezes, chegava pelos fundos, evitando multidões. Mas sua dedicação era notada pelos funcionários, pelos familiares dos internos, pelas pessoas que realmente importavam. Ela é diferente, comentou uma enfermeira com a colega. Ontem ela ficou 3 horas ajudando a dar banho nos acamados. Ninguém faz isso só para impressionar. As opiniões começaram a se dividir. Enquanto os fofoqueiros profissionais continuavam espalhando veneno, pessoas que tinham realmente observado Linda começaram a falar. O padeiro, cuja mãe estava no asilo, contou como Linda havia comprado medicamentos que a família não conseguia pagar. A professora aposentada mencionou como Linda lia histórias para as crianças que visitavam os avós. Talvez nós tenhamos julgado mal, murmurou Dona Carmen, a ex-chefe de Linda na padaria, conversando com uma vizinha. A menina sempre foi boa de coração. Vicente, nas suas horas de lucidez, percebia a mudança na postura da cidade em relação a Linda. Você está conquistando eles do jeito certo, ele disse uma tarde, observando-a organizar remédios. Não com palavras, mas com ações. Não estou tentando conquistar ninguém, Linda respondeu. Só estou fazendo o que precisa ser feito. É exatamente por isso que você os está conquistando. A transformação não foi completa nem universal, mas foi real. Pessoas que antes sussurravam maldades nas costas de Linda começaram a cumprimentá-la na rua. O respeito não veio do medo ou da posição social, mas de algo muito mais raro e precioso, do reconhecimento de uma bondade genuína. Vicente morreu 3 dias depois, numa manhã de terça-feira, segurando a mão de Linda. Seus últimos momentos foram pacíficos, sem dor, cercado pelo amor que havia encontrado quando menos esperava. Linda chorou muito, mas eram lágrimas de gratidão misturadas com tristeza. Ela havia perdido seu companheiro, mas ganhado algo que nenhum dinheiro poderia comprar. O respeito de uma comunidade e, mais importante, o respeito por si mesma. O verdadeiro legado de Vicente não estava no caderno de couro que ele havia deixado. Estava na forma como Linda havia aprendido a amar e ser amada, na coragem que havia desenvolvido, na certeza de que valia muito mais do que jamais havia imaginado. Vicente acordou numa manhã de sábado, com os olhos mais brilhantes que Linda havia visto em semanas. A doença havia roubado tanto dele, o apetite, a força, a capacidade de caminhar, mas naquele momento, algo de sua antiga vitalidade parecia ter retornado como uma chama final antes de se extinguir. Menina de ouro, ele disse, sua voz ainda fraca, mas determinada. Preciso lhe pedir um favor, talvez o último. Linda se aproximou da cama, arrumando os travesseiros atrás de suas costas. Qualquer coisa, Vicente, o que você precisa? Quero ver o campo onde nasci uma última vez. Linda hesitou. O médico havia sido claro. Vicente não deveria sair da cama, muito menos viajar. O pequeno sítio onde ele havia nascido ficava a 2 horas de carro.
numa estrada de terra cheia de buracos que seria uma tortura para alguém em seu estado. Vicente, o Dr. Henrique disse. O Dr. Henrique não entende. Vicente segurou a mão dela com uma força surpreendente. Eu preciso fazer as pazes com minhas origens antes de partir. Preciso lembrar de onde vim antes de descobrir para onde vou. Linda viu a súplica em seus olhos e soube que não poderia negar. Ela organizou tudo com o cuidado de uma expedição militar. Transformou o banco traseiro do carro mais confortável da garagem numa cama improvisada, empacotou medicamentos, água, cobertores e até mesmo um pequeno cilindro de oxigênio que havia conseguido emprestado do hospital. Augusto dirigiu com uma cautela extrema, evitando buracos e diminuindo a velocidade a cada curva. Vicente viajou deitado, a cabeça apoiada no colo de Linda, que o protegeu dos solavancos da estrada com seus próprios braços. Conte-me sobre este lugar, Linda pediu, tentando distraí-lo do desconforto. Era uma fazenda pequena, Vicente murmurou, os olhos fechados enquanto a memória o levava de volta. Meu pai criava gado. Minha mãe tinha uma horta que era o orgulho da região. Eu corria descalço por esses campos, pescava no riacho, subia nas árvores para roubar manga. Ele sorriu. E Linda viu o menino que ele havia sido décadas atrás. Foi lá que aprendi que a terra não mente. Você planta com amor, ela te dá frutos. Você a negligencia, ela se torna estéril. Talvez eu tenha esquecido essa lição quando me mudei para a cidade. A fazenda estava abandonada há anos. A casa de madeira havia desabado parcialmente e o mato alto havia tomado conta dos antigos campos de pastagem. Mas o lugar ainda mantinha uma beleza selvagem. Árvores centenárias, o riacho que corria cristalino, montanhas ao fundo pintadas pela luz dourada da tarde. Augusto e Linda ajudaram Vicente a se sentar numa cadeira que haviam trazido, posicionando-a sob uma mangueira que ele reconheceu imediatamente. Eu subia nesta árvore quando tinha 8 anos, ele disse, tocando o tronco rugoso com reverência. Minha mãe gritava da cozinha que eu ia cair e quebrar o pescoço. Eles ficaram ali por horas, Vicente absorvendo cada detalhe da paisagem como se quisesse gravá-la na alma. Linda se sentou ao seu lado, observando como a paz se instalava em seu rosto marcado pela doença. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, Vicente segurou a mão de Linda e disse as palavras que ela levaria para sempre no coração. Se eu pudesse viver de novo, teria amado como estou aprendendo agora. Como assim? Sem medo, sem pressa, sem tentar controlar ou possuir. Ele olhou para ela com uma ternura infinita. Você me ensinou que o amor verdadeiro é libertador, não aprisionador. É dar, não tomar. Linda sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Vicente, não chore, menina de ouro. Chore quando eu partir, mas agora celebre. Celebre que ainda há tempo para mais um pôr do sol juntos. A viagem de volta foi mais difícil. Vicente havia gasto suas últimas reservas de energia e Linda percebeu que algo havia mudado definitivamente. Ele respirava com dificuldade. Ele havia adquirido uma palidez serosa e seus períodos de lucidez se tornaram mais raros. Na madrugada de domingo, Vicente teve uma crise respiratória severa. Linda chamou a ambulância e ele foi levado às pressas para o hospital da cidade. O pequeno quarto privado que conseguiram parecia frio e impessoal comparado ao quarto da mansão, mas pelo menos tinham equipamentos para mantê-lo confortável. Dr. Henrique foi direto. É uma questão de horas. Linda não saiu do lado da cama. Segurou a mão de Vicente enquanto ele entrava e saía da consciência, sussurrando palavras de amor e gratidão que esperava que ele pudesse ouvir. Foi no final da tarde de domingo que Vicente abriu os olhos pela última vez. Sua respiração estava laboriosa, mas seu olhar era claro e focado. Linda, ele sussurrou, estou aqui.
Use tudo isso para fazer o bem. Cada palavra era um esforço. Faça mais do que eu fiz. Seja melhor do que eu fui. Vicente, você foi o melhor homem que eu conheci. Ele sorriu. Um sorriso fraco, mas genuíno. Prometa-me. Prometo. Obrigado, ele sussurrou. Por me ensinar a amar novamente. Por me dar paz. Por fazer meus últimos dias os melhores da minha vida. Vicente morreu como havia vivido seus últimos meses, com dignidade e rodeado de amor. Seu último suspiro foi suave, quase imperceptível, e Linda soube que ele havia partido em paz. Ela permaneceu ao lado da cama por longo tempo, segurando a mão dele, que ainda estava morna, sussurrando uma oração de gratidão por tê-lo conhecido, por ter sido amada por ele, por ter aprendido que o amor pode florescer nos momentos mais inesperados. O enterro foi discreto, como Vicente havia pedido, mas a simplicidade da cerimônia não diminuiu sua importância. Linda ficou surpresa ao ver quantas pessoas apareceram. Não os curiosos que vinham farejar escândalo, mas pessoas que haviam sido genuinamente tocadas pela história de Vicente e Linda. Dona Carmen da padaria se aproximou dela no cemitério. Linda, eu preciso lhe pedir perdão. Nós julgamos mal você e o senhor Vicente. Vendo como você cuidou dele, como você tem ajudado no asilo, nós entendemos agora que o que vocês tinham era especial. Outras pessoas se aproximaram com palavras similares. Moça de coragem, chamavam-na agora. Mulher de coração puro. As mesmas bocas que haviam espalhado veneno agora ofereciam mel. Linda aceitou as palavras com graça, mas sem amargura pelos julgamentos passados. Ela havia aprendido que as opiniões dos outros são como o vento, mudam de direção constantemente, e a única coisa que importa é ter paz consigo mesma. Quando todos partiram e ela ficou sozinha diante do túmulo de Vicente, Linda finalmente chorou todas as lágrimas que havia segurado. Mas eram lágrimas de gratidão misturadas com saudade, lágrimas de quem havia sido profundamente amada e havia aprendido a amar profundamente em retorno. Obrigada, ela sussurrou para a lápide simples que carregava apenas o nome dele e as datas de nascimento e morte. Por me ensinar que eu valia muito mais do que eu imaginava. Por me mostrar que o amor pode acontecer de formas que nunca esperamos, por me dar a coragem de ser quem eu realmente sou. Uma brisa suave balançou as flores que ela havia colocado no túmulo, rosas brancas, as favoritas de Vicente. Linda sorriu através das lágrimas, sentindo uma paz profunda se instalar em seu coração. Ela havia perdido um companheiro, mas ganhado algo ainda maior. A certeza de que havia sido genuinamente amada e de que era capaz de amar genuinamente em retorno. Isso nenhuma morte poderia tirar dela. 6 meses haviam se passado desde a morte de Vicente, e Linda finalmente havia reunido coragem para abrir o caderno de couro marrom que ele havia deixado para ela. Sentada no jardim da mansão, sob a mesma árvore onde haviam conversado tantas vezes, ela leu cada palavra com reverência. A carta de amor de Vicente era ao mesmo tempo despedida e começar. Ele falava sobre como ela havia transformado seus últimos dias, mas também sobre seus sonhos para o futuro dela. Use esta fortuna, não como um fardo, mas como uma ferramenta, ele havia escrito. Construa pontes onde outros construíram muros. Plante jardins onde outros deixaram terrenos baldios. Era exatamente isso que Linda decidiu fazer. O terreno que escolheu ficava no centro da cidade, um lote abandonado que durante anos havia sido depósito de lixo e ponto de encontro de usuários de drogas. Linda comprou a propriedade e começou uma transformação que a cidade inteira acompanhou com fascínio crescente. Jardim de Vicente foi o nome que ela escolheu para o centro comunitário. Não era apenas uma homenagem. Era uma promessa cumprida,
O local se tornou exatamente o que o nome sugeria, um jardim onde pessoas floresciam. A construção levou 4 meses. Linda supervisionou cada detalhe pessoalmente, trabalhando lado a lado com pedreiros, pintores e jardineiros. Ela queria que o lugar respirasse acolhimento desde a entrada. Paredes em tons pastéis, jardins coloridos, janelas amplas que deixavam a luz natural inundar todos os espaços. O centro funcionava de manhã para idosos e à tarde para crianças. Linda havia contratado enfermeiras especializadas, fisioterapeutas, professores de artesanato e até mesmo um músico que ensinava instrumentos gratuitamente. Mas ela mesma permanecia presente todos os dias, servindo café, conversando, ouvindo histórias, oferecendo o carinho que muitos nunca haviam recebido. "Por que você faz isso?" perguntou Marcos, um empresário local que havia se oferecido para ajudar financeiramente o projeto. "Você poderia estar viajando pelo mundo, comprando roupas caras, vivendo como uma milionária." Linda sorriu, ajustando as flores de um vaso que decorava a recepção. "Porque aqui eu me sinto útil. Aqui eu sei quem eu sou." A transformação mais notável aconteceu com Dona Benedita, a avó de Linda, que havia passado anos definhando em uma cama pequena, agora era uma das voluntárias mais ativas do centro. Todos os dias, ela chegava às 8 da manhã para ajudar no café da manhã dos idosos, tricotava casacos para as crianças carentes e contava histórias que faziam os olhos dos pequenos brilharem de encantamento. "Vovó", Linda disse uma tarde, observando a idosa ensinar ponto cruz para uma turma de senhoras. "Você está mais jovem agora do que quando tinha 50 anos. Dona Benedita riu, seus olhos brilhando de alegria genuína. "É que agora eu tenho propósito, minha filha. Quando a gente se sente útil, a idade é só um número." Linda também havia decidido voltar aos estudos. 3 vezes por semana, após fechar o centro, ela ia para a capital cursar enfermagem numa universidade particular. Era exaustivo. Acordar cedo, trabalhar o dia todo, viajar 2 horas para assistir aulas à noite. Mas ela nunca havia se sentido mais realizada. "Por que enfermagem?" perguntou a professora numa das primeiras aulas. "Com sua situação financeira, você poderia fazer qualquer curso." "Porque quero cuidar das pessoas da forma certa", Linda respondeu. "Quero entender cientificamente como ajudar, não apenas intuitivamente." Foi durante o curso que Linda começou a escrever. Inicialmente eram apenas anotações pessoais, reflexões sobre sua experiência com Vicente, sobre o preconceito que haviam enfrentado, sobre como o amor pode surgir nos lugares mais inesperados. Mas uma professora de psicologia leu alguns de seus textos e ficou impressionada. "Linda, você tem um dom para traduzir experiências complexas em palavras simples e profundas. Já pensou em publicar isso?" A ideia assustou Linda no início. Expor sua história íntima para o mundo parecia arriscado. Mas quanto mais ela escrevia, mais percebia que sua experiência poderia ajudar outras pessoas. Mulheres jovens que se sentiam sem valor, idosos abandonados que haviam perdido a esperança, pessoas de todas as idades que duvidavam da possibilidade de encontrar amor verdadeiro. O manuscrito chegou às mãos de um editor famoso de São Paulo, através de uma cadeia de contatos que começou com sua professora. Roberto Mendes, da editora Sempre, ligou pessoalmente para Linda. "Senhora Linda, li seu manuscrito em uma noite. Não consegui parar. Esta é uma história que precisa ser contada." "Eu não escrevi pensando em publicar", Linda disse, nervosa. "Foi mais um desabafo. Os melhores livros surgem assim, quando conversamos sobre lançamento. O livro Amor em Tempo de Espera foi lançado 1 ano depois da morte de Vicente." Linda ficou surpresa com a repercussão. Jornais de todo o país queriam entrevistá-la,
Programas de televisão a convidavam, livrarias organizavam sessões de autógrafo que se transformavam em verdadeiras confissões coletivas. Mas foi na cidade natal que o lançamento teve seu momento mais emocionante. A prefeitura organizou um evento no Centro Cultural e Linda ficou nervosa ao ver o auditório lotado. Muitos dos rostos eram familiares, pessoas que haviam julgado sua história duramente no passado. Quando chegou sua vez de falar, Linda se dirigiu ao púlpito com o coração acelerado, olhou para a plateia e viu Dona Carmen da padaria na primeira fileira. Viu o Dr. Henrique, que havia cuidado de Vicente. Viu dezenas de crianças e idosos do centro comunitário. Viu no fundo do auditório Augusto, que havia se tornado como um pai para ela. Alguns amores não precisam durar uma vida inteira. Linda começou, sua voz inicialmente trêmula, mas ganhando força a cada palavra. Só precisam ensinar a viver. Ela falou sobre Vicente, sobre como ele havia chegado em sua vida quando ela mais precisava de esperança. Falou sobre os julgamentos que enfrentaram, sobre como o preconceito quase os impediu de encontrar a felicidade, mas, principalmente, falou sobre como o amor verdadeiro transforma, não apenas quem o recebe, mas quem o oferece. Vicente me ensinou que eu valia muito mais do que eu imaginava. Mas mais importante, ele me ensinou que todos nós valemos muito mais do que imaginamos. Cada pessoa nesta cidade, cada idoso esquecido, cada criança abandonada, cada jovem que se sente perdido, todos têm valor infinito. A plateia estava em silêncio absoluto. Linda viu lágrimas em muitos rostos. O Jardim de Vicente não é apenas um centro comunitário. É um símbolo de que é possível plantar flores onde outros veem apenas terreno baldio. É possível encontrar beleza onde outros veem apenas feiura. É possível encontrar amor onde outros veem apenas diferenças. Quando terminou, o auditório explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram, muitas chorando abertamente. Dona Carmen se aproximou depois, os olhos vermelhos. Linda, eu preciso lhe pedir perdão novamente e agradecer. Você nos ensinou que o amor tem muitas faces e nem sempre são as que esperamos. Após o evento, Linda caminhou sozinha até o cemitério. Havia se tornado um ritual. Toda vez que algo importante acontecia em sua vida, ela visitava o túmulo de Vicente para compartilhar as novidades. O livro foi lançado hoje, ela disse, colocando uma rosa branca sobre a lápide. As pessoas gostaram da nossa história. Acho que você ficaria orgulhoso. Uma brisa suave balançou as árvores ao redor e Linda sorriu. Não era superstição. Era a certeza de que o amor que haviam compartilhado continuava vivo de formas que ela ainda estava descobrindo. Ao sair do cemitério, Linda parou em frente ao portão do Jardim de Vicente. Mesmo fechado, o lugar irradiava vida. As flores que ela havia plantado com as próprias mãos floresciam exuberantes, as cores vivas contrastando com o verde das folhagens. Uma rosa vermelha, a primeira a florir naquela temporada, chamou sua atenção. Linda sorriu, lembrando-se de como Vicente amava rosas e de como ele sempre dizia que ela era sua menina de ouro que fazia jardins florescerem. O amor entre eles havia durado poucos meses, mas seus frutos continuariam florescendo por gerações. O Jardim de Vicente era apenas o começo. Linda sorriu para a rosa que desabrochava, sabendo que Vicente, onde quer que estivesse, também estava sorrindo. O amor verdadeiro nunca morre, apenas se transforma em novas formas de beleza.